Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Muitíssimo obrigado a você que já se inscreveu. Eu percebi que nos últimos dias o número de inscritos aumentou. Muito obrigado mesmo a você que se inscreveu. E a você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, junte-se a nós. Inscreva-se. Ative o sininho lá no cantinho. Se você gostar dos vídeos, dê o seu like. Porém, se você não gostar ou se você achar que o assunto não foi relevante e quiser dar o seu dislike, fique à vontade também, tá bom? Na terça-feira nós estávamos aqui gravando um vídeo e eu disse que Deus havia criado o mundo perfeito e nós precisávamos compreender isso. De fato, Deus criou o mundo perfeito e nós provamos isso a partir dos textos das Escrituras. Porém, eu encerrei aquele vídeo fazendo a seguinte pergunta: se realmente Deus criou o mundo perfeito, por que então padecemos de tantas dores, males, decepções, angústias, sofrimentos? Qual a razão? A resposta ela está na continuação dos textos bíblicos aos quais nós estudamos sobre ele. Nós estudamos Gênesis 1, capítulo 1, vimos ali biblicamente falando que Deus havia criado todas as coisas perfeitas. Mas em Gênesis 2 e em Gênesis 3, o texto continua, a Bíblia continua a tratar dessa situação. No capítulo 2, logo no início, já narra Deus se relacionando com o ser humano, Deus plantando um jardim e colocando Adão ali. E aqui começa a narrativa de um relacionamento entre Adão, entre o ser humano e o seu Criador, Deus o Senhor. Quando Deus planta o jardim, coloca Adão lá, Deus mostra todas as coisas para ele e diz: Adão, isso aqui é tudo para você. É para você cuidar, é para você cultivar. Tudo isso que eu fiz aqui. Porém, tem uma árvore aqui que eu preciso dizer para você não comer dela. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Você pode comer de todas as outras árvores que está aqui, dos frutos, na verdade, dessas árvores que dão sementes, eu plantei para você. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Em seguida, Deus termina a sua obra criando a mulher, fazendo a mulher ali a partir da costela de Adão e dá a Adão uma esposa. E então Deus completa a sua obra dando a Adão uma mulher, uma companheira. Já no início do capítulo de número 3, a Bíblia ela começa a narrar a respeito do relacionamento entre Adão e Eva e descreve em seguida que Adão e Eva decidem ignorar a recomendação de Deus e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente eles fizeram isso. Talvez para alguns eles até dizem, mas que decepção, hein? Pois é. Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a Bíblia diz que os seus olhos se abrem para a realidade, eles percebem que estão sem roupa, estão nus, e fazem vestes de folhas de figueira, tentam se esconder, mas já era. Mas talvez você esteja perguntando aí, mas apenas um fruto? Apenas um fruto fez isso? Na verdade, o fruto em si mesmo nada fazia. Ele estava lá diante das pessoas, ou de Adão e de Eva. Ele era inofensivo a eles que olhavam e viam aquilo. A questão aqui não é o fruto do conhecimento do bem e do mal. A questão aqui diz respeito à ordem de Deus, ao que Deus havia dito. Não coma desse fruto. E Adão e Eva comeu. E quando eles comeram, a Bíblia diz que eles simplesmente tiveram contato com a maldade. Adão e Eva introduzem, se entregam, na verdade, à corrupção do ser humano. Eles simplesmente
descobrem o outro lado da história, o lado maligno da história, conhecem a parte má de todas as coisas. Eles eram perfeitos, eles não precisavam disso. Eles não tinham necessidade nenhuma de conhecer o lado ruim. Mas comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento passaram a conhecer o mal, a história, o outro lado da história, o lado ruim de todas as coisas. É importante nós também comentar aqui que ao Adão e Eva comerem do fruto da árvore que Deus havia restringido eles para eles não comerem, ao os olhos deles se abrirem, ali não é apenas eles se tocarem, na verdade a natureza humana foi corrompida. O grande problema é que a natureza humana foi corrompida. Isso Paulo ele trata em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 12, dizendo que assim como por um só homem entrou o pecado na experiência humana, pelo próprio pecado também agora veio a morte. A morte passou a ser uma realidade na vida do ser humano. E assim a morte agora passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. O texto mostra que o problema se agarrou à natureza humana e agora não tem água que lava, não tem roupa que ao ser humano trocar ele se livra, está entranhado na sua natureza. Agora o ser humano experimenta uma outra realidade que talvez ele não imaginaria. Fato é, meus queridos, que em relação aos seres humanos depois de Adão, todos passaram a ser pecadores e por isso todos pecam. É importante nós entendermos isso que eu acabei de dizer aqui. O ser humano peca por ser naturalmente pecador, por ter a sua natureza ligada ao pecado. A culpa do ser humano é antes do seu nascimento, está ligada à sua natureza, lá em Adão. Ao contrário de muitas ideologias que são ensinadas por aí, que dizem que o ser humano ele é pecador a partir do momento em que ele peca. Eu não posso afirmar isso. Eu não tenho condições de afirmar isso. Porque a palavra do Senhor descreve lá em Gênesis, no capítulo de número 5, no versículo de número 3, que quando Adão gera um filho, ele já não gera mais a imagem e semelhança de Deus. Ele gera a sua própria imagem conforme a sua própria semelhança. Ou seja, o filho de Adão, que ele é nomeado de Sete, ele é semelhante a Adão, ele é semelhante a Eva, ele é conforme a imagem daquele casal e não mais conforme a imagem de Deus. A partir disso, eu preciso aqui considerar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero considerar é que as dores, o sofrimento, a morte, a angústia e todas as coisas as quais o ser humano vive de ruim é causado exatamente por ser o ser humano pecador. É por causa do pecado que todos nós passamos por sofrimentos. É o pecado a causa da angústia, é o pecado a causa da dor e de tudo aquilo que nós vivemos de ruim na vida. Em Gênesis 3, a partir do versículo 16, Deus ele dá uma sentença a Eva, Deus dá uma sentença a Adão. E a sentença que Deus dá diz respeito às seguintes palavras. A Eva, o Senhor disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio a dores você vai dar à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão, Deus diz a ele: visto que você, Adão,
comeste da árvore que eu te ordenara que você não comesse, meu querido. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o seu sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também todo tipo de espinheiros que você imaginar. E você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você vai comer o seu pão até que você volte a essa terra, porque dessa terra você foi formado e para essa terra você voltará. Essa é a consequência da desobediência iniciada em Adão e vem sendo passada de geração a geração, de homem a homem, de família a família, até chegar a mim, até chegar a você. Pelo fato de todo ser humano ser desobediente, é que, de fato, comprova a nossa ligação de natureza a Adão, a Eva. A segunda coisa que eu quero aqui considerar com vocês é que o pecado do ser humano levantou um obstáculo entre ele e o seu Criador. Lá em Gênesis 22, no capítulo 2, versículo 22, Deus ele afirma que o homem se tornou como um deles. Ele diz lá: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e conhecedor do mal. Assim que não estenda a mão e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E no versículo 24 diz uma palavra bem dura: e expulso o homem. E depois do homem ser expulsado, a Bíblia ela descreve que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Assim que o ser humano passou a ter ciência da maldade pela desobediência a Deus, Deus o expulsou do seu jardim, e no caminho do jardim, a Bíblia diz, o texto que eu mencionei aqui agorinha, descreve que Deus colocou um anjo com uma espada reluzente para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso a essa árvore e, ao comer desse fruto, agravar a sua situação perante o seu Criador e, então, viver eternamente em desgraça, em miséria, em maldade, em dor e em sofrimento. Você já imaginou tudo que a gente passa nessa vida se fosse eterno? O que seria? E por fim, eu preciso considerar uma outra coisa. O pecado do ser humano o manchou completamente perante o seu Criador. Depois do pecado do ser humano, eles separaram o homem de Deus. Depois do pecado, colocar entre ele e o seu Criador um obstáculo. O homem já não consegue mais ir até Deus, não consegue mais ver Deus, não consegue se relacionar com Deus. Agora o pecado, ele manifesta na vida do ser humano, o mancha completamente. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 20, a Bíblia, ela nos diz que Deus, ele lançou o homem fora e naquele momento Adão, ele dá o nome de sua esposa de Eva por ser mãe de todos os seres humanos. Todos. Essa palavra todos, ela inclui todos, inclusive você, inclusive eu. Fez o Senhor, lá no versículo 21, diz que o Senhor fez vestes para Adão e para Eva para cobri-los, porque o que eles tinham feito era de folha. Então Deus os cobriu com roupa, com pele, com roupas feitas de peles de animais. Agora, por que Deus os vestiu? Porque a natureza de Adão e Eva foi corrompida
corrompida completamente. A maldade manchou o ser humano ao ponto de que ele foi contaminado pelo ser humano. Pelo pecado, melhor. O ser humano foi contaminado totalmente com o pecado. Isso você vê isso em você mesmo, eu percebo isso em mim mesmo. O quão o pecado ele tem força na vida de uma pessoa, e se ele não for mortificado, a nossa carne não for mortificada diariamente, o quão destruídos somos por causa da maldade, por causa do pecado. Conclui-se o seguinte: a entrada do pecado no mundo contaminou a todo o ser humano. E por ter contaminado todos os seres humanos, os tornou pecadores, os tornou sem Deus e sem salvação. Eles se tornaram pecador, eu e você somos pecadores. O ser humano passou a viver a vida sem Deus, Adão e Eva passou a viver sem Deus, fora do jardim. O homem, por natureza, não busca a Deus e também não tem a salvação, não tem a presença real de Deus na vida dele, simplesmente por natureza, a semelhança de Adão expulso do jardim. Mas e agora? O que é preciso entender para que essa situação seja revertida na vida da humanidade? É possível reverter isso? A resposta a essa pergunta nós vamos observar esse assunto, nós vamos obter a resposta a respeito desse assunto e dessa pergunta na próxima terça, se Deus quiser. Até lá, que Deus nos abençoe e nos ajude.